Bom dia, pessoal do nono ano A e nono ano B. A professora Emília passa aqui para gravar mais uma videoaula para vocês e nós vamos continuar falando agora no capítulo 9. Nós vamos dar continuidade aos aspectos relacionados ao continente europeu. Na aula passada, o capítulo 8, nós falamos dos aspectos naturais. Esse capítulo nós vamos falar dos aspectos estruturais, dos aspectos populacionais, da estrutura demográfica do continente europeu. O continente europeu, ele é um dos menores continentes que existe. Ele perde para a Oceania. E o continente europeu ele é formado somente por 50 países, pessoal. Quando eu analiso toda a estrutura, toda a formação ali do continente europeu, ele está ligado com a Ásia. Então, na verdade, eu falei na aula passada para vocês que é conhecido como Eurásia. Mas e como é que é essa população? Como que é a formação, essa estruturação dessa população europeia? Eu tenho a distribuição da população europeia por todo o continente, ele me dá ali a média de 72 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é um continente considerado uma boa distribuição, é um continente considerado um bom número de habitantes. Mas quando eu passo a fazer comparação a alguns territórios, eu tenho áreas quase inóspitas e eu tenho área densamente povoada. A Holanda, por exemplo, a Holanda tem aproximadamente 470 habitantes por cada quilômetro quadrado. Aí eu pego o maior território, que é o território russo, que na verdade fica pertencendo ali às duas partes, a Europa, a Ásia. Quando eu analiso o território russo, eu vejo que, pegando a quantidade de terra com a quantidade de habitantes, ele é um continente com poucos habitantes. Mas mesmo assim, ainda é o território que tem o maior número de população. A Rússia tem 144 milhões de habitantes. Mas, professor, então é densamente povoado? Não é densamente povoado, não posso dizer que é superpovoado, porque a população não está distribuída por todo o território. Eu tenho áreas dentro do continente europeu que quase não são habitadas, que são áreas extremamente difíceis de sobreviver lá. São áreas lá na Escandinávia, são áreas bem mais distantes na Islândia. Por quê? Porque lá a condição climática desfavorece a ocupação desse território europeu. Então vamos lá. A Europa tem áreas densamente povoadas, tem áreas com uma extensão territorial grande, quando eu penso na Rússia, e que quando eu comparo a extensão territorial do território russo com o número de habitantes, eu consigo entender que é pouco habitante para muita terra. Eu tenho áreas quase inóspita por conta das condições climáticas que não favorecem. Por que algumas áreas do continente europeu elas são quase inóspitas? Porque são áreas que estão numa latitude bem elevada em relação à linha do Equador. Então, essa é a característica do processo de densidade demográfica, de ocupação desse território. Existem as maiores densidades demográficas, a maior concentração populacional na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, em Luxemburgo. E quando eu penso no aspecto religioso do continente europeu, é necessário que eu entenda que o continente europeu, dentro da Europa, eu tenho o marco principal do catolicismo, que é o Vaticano. Então, a principal corrente religiosa dentro do território europeu é o catolicismo, é o cristianismo, sim. Mas hoje eu tenho um aumento muito grande de número de muçulmanos, de pessoas seguidoras da religião islâmica, principalmente os territórios que fazem ali fronteira com o Oriente Médio. Vem aumentando significativamente pelo continente europeu a presença dos islâmicos. E a formação populacional desse povo? Como é que se formou a etnia? Eu tenho a etnia latina,
que são os portugueses, os italianos, franceses, e eu tenho a etnia germânica, que é formada pelos povos da australianos, os britânicos, os alemães, os escandinavos. Então, são as duas principais correntes de etnia, a latina e a corrente germânica. Então, dá para dizer que a população europeia ela tem basicamente uma característica? É característica de pele clara. Mas as duas principais etnias, os dois principais troncos de população que existem são os considerados latinos e os considerados germânicos. O idioma depende do território, mas a maior parte do idioma dentro do continente europeu é de origem germânica. Tudo bem? Então, fala-se muito inglês. Quando nós pensamos numa pirâmide etária dentro do continente europeu, gente, a Europa é considerada um continente de idosos. Por que é considerado um continente de idosos? Porque a primeira mulher a descobrir no mundo que filho atrapalhava no mercado de trabalho foi a mulher europeia. Então, quando eu pego uma pirâmide etária da população europeia hoje, eu consigo observar que quando eu penso nos idosos, jovens e crianças, a parte mais larga da pirâmide é formada por pessoas acima de 40 anos. A parte mais estreita é formada pela parte das crianças. O índice de natalidade dentro do continente europeu é hoje, no século XX e século XXI, extremamente baixo. Por que muitos países europeus eles recebem muitos estrangeiros? Não é porque eles são bons, de jeito nenhum. Por que Portugal recebe tantas pessoas? Por que a Itália recebe tantos cidadãos que têm dupla cidadania? Porque eles precisam de mão de obra. E só pensando, vamos pensar um pouquinho, só para vocês terem ideia como a população europeia é uma população velha. Agora que nós estamos nessa pandemia aí de coronavírus, observe o quantos de milhares e milhares de idosos que morreram dentro da Itália, dentro da Espanha. Por quê? Porque é um continente composto, formado hoje por uma população caracterizada como idosa. Porque a mulher não via incentivo há 40 anos atrás, 30 anos, em ter filhos. Aí foi caindo a natalidade. Só para vocês terem uma ideia, em Portugal existe a chamada Bolsa Bebê. Quando a mulher tem um filho, o governo paga em euros para ela uma determinada quantidade. Quando ela tem o segundo filho, ela recebe uma outra bolada. Quanto mais filho ela vai tendo, mais ela vai recebendo do governo. Porque o governo tem interesse que a população volte a crescer, que a taxa de natalidade da população europeia precisa voltar a crescer. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque quanto mais esclarecido um território menor é a taxa de natalidade. Sem contar que a taxa de fecundidade da mulher, ela também já caiu. Por que a taxa de fecundidade? É o período que a mulher está predisposta, que o organismo está preparado para ter filho. Como a população tem ficado mais velha, a taxa de fecundidade da mulher europeia também caiu. Então, gente, em linhas gerais, a população europeia tem uma boa qualidade de vida? Ótima. A expectativa de vida na Europa é extremamente alta. Essa alta expectativa de vida é justificada por quê? Por conta do saneamento básico, por conta da política, por conta da saúde. Só para vocês terem uma ideia, na Bélgica você vai ao médico. Você vai ao médico, você não espera mais que 20 minutos para ser atendido. Se ele prescrever um medicamento para você, você não volta para fazer um retorno com esse médico. O médico vai até a sua residência. Por quê? Porque há investimento na área da saúde. E todos esses investimentos foi trazendo a longevidade da população europeia. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí essa introdução. A professora estará no Zoom com vocês agora na sequência, para que vocês possam tirar todas as dúvidas que surgiram aí, a hora que vocês estiverem lendo a apostila, a hora que vocês estiverem resolvendo as atividades. Eu vou pedir para que vocês respondam numa folha separada
todos os exercícios contextuais. Os exercícios contextuais, você vai copiar ele, copia a pergunta, coloca a resposta. Depois você vai copiar os exercícios conceituais. Os exercícios conceituais, pessoal, vocês vão copiar a alternativa, você copia a pergunta e somente a alternativa correta. Se tem um texto, não, você vai copiar a pergunta e depois a alternativa correta. Todo esse material que vocês vão preparar aí dos exercícios conceituais e dos contextualizados, vocês vão mandar no meu e-mail. Eu vou enviar no grupo para vocês, na hora da nossa aula, qual é o e-mail para vocês enviar a atividade do capítulo 9. Vocês deverão enviar essa atividade do capítulo 9 até o dia 3, vou prorrogar um pouco, até o dia 8, até o dia 8 de abril. Tudo bem? Nos veremos então já na nossa aula lá feita pelo Zoom. Um grande abraço, fiquem com Deus.